Coach de Osasco na área. Caluniador e mentiroso. Todos os dias nos deparamos com notícias sobre vazamentos de dados ou ataques digitais. E muita gente romantiza estas situações, imaginando um hacker digital num porão digitando furiosamente em uma tela preta, quebrando defesas de grandes corporações em apenas alguns segundos. A realidade, embora complexa, é bem mais estruturada e até previsível. Os ataques cibernéticos que causam danos reais raramente são atos de improviso. São campanhas e projetos meticulosos que seguem um roteiro. Entender esta parada é uma das armas mais poderosas para se defender destas maldades. Se liga nas ideias do coach, que hoje vamos dissecar a Cyber Kill Chain, ou cadeia de ataque cibernético em nossa língua-mãe. Se quer ir além de ações superficiais como não clique em links suspeitos, este vídeo é para você. Desenvolvida pela empresa de defesa aeroespacial Lockheed Martin, este é um modelo de inteligência de ameaças que sumariza as fases de um cyberataque, desde o planejamento até a execução do objetivo final. Seu conceito central é simples: um ataque é uma sequência de ações interdependentes, como os elos de uma corrente. Para que seja bem sucedido, o atacante precisa ter sucesso em todas as etapas. Para o defensor, a tarefa em teoria é mais fácil, é necessário ter sucesso em apenas uma etapa. No entanto, nasce o paradoxo do defensor, pois ele precisa estar certo 100% das vezes, enquanto o atacante precisa apenas de um triunfo. Por isso, a defesa em camadas é mandatória. Quando se quebra qualquer um dos elos, a corrente se rompe, neutralizando o ataque. Deixe-me detalhar um por um, começando pelo primeiro: reconhecimento. Esta é a fase de planejamento e coleta de informações. O atacante é um caçador estudando a sua presa à distância. O objetivo é montar um dossiê completo sobre o alvo, seja ele uma empresa ou um indivíduo. Para isto, executa varreduras em fontes públicas. Isso inclui o site da empresa, onde procura nomes de funcionários, e-mails e tecnologias utilizadas no ambiente. Redes sociais, especialmente o LinkedIn, para entender a hierarquia da corporação e encontrar alvos para phishing, além de registros de domínio e até mesmo notícias ou comunicados de imprensa. Ferramentas como Nmap, Shodan ou Maltigo podem ser usadas para escanear endereços IPs públicos do alvo em busca de portas abertas e serviços vulneráveis. Segundo, armamento. Com o dossiê em mãos, o atacante prepara seu arsenal. Nada de ferramentas genéricas. Tudo é criado especificamente para explorar as fraquezas que encontrou no alvo. Ele desenvolve ou compra malwares como um cavalo de Troia de acesso remoto, um ransomware ou keylogger. Combina esse malware com um código-fonte de exploração para uma vulnerabilidade específica, tipo uma falha conhecida no Microsoft Office, em um leitor de PDF ou navegador, e modifica o código do artefato malicioso para que não seja detectado por softwares de segurança. Terceiro, entrega. A arma está pronta. Agora precisa ser entregue ao alvo. Esta é a primeira interação direta entre o atacante e a vítima. O método mais popular é o Spear Phishing, uma mensagem direcionada usando informações da fase de reconhecimento para parecer legítima, como um e-mail para o departamento financeiro parecendo vir do CEO, porém com uma fatura falsa em anexo. O atacante também pode infectar um site que ele sabe que os funcionários do alvo visitam frequentemente, como um fórum da indústria ou o site de um restaurante perto do escritório. Um pendrive infectado pode ser deixado em um local estratégico. Também é possível explorar um fornecedor que possui um nível menor de segurança, usando-o como vetor de seus ataques. Quarto, exploração. A entrega funcionou e a vítima interagiu. Este é o momento em que a vulnerabilidade no sistema do alvo é efetivamente explorada pelo código malicioso. O clique no link, a abertura do anexo, a ativação de uma macro são ações que permitem que a exploração seja executada, dando ao pilantra seu primeiro ponto de apoio dentro do sistema. Quinto, instalação. O atacante conseguiu executar seu código, mas isso pode ser temporário. Se o computador for reiniciado, ele pode perder o acesso.
acesso. Seu objetivo agora é garantir a persistência, ou seja, instalar o malware de forma que sobreviva a reinicializações e continue a fornecer acesso a ele. Isto é feito através de modificações em chaves de registro do Windows, criação de tarefas agendadas, instalação de serviços no sistema ou técnicas avançadas como rootkits. Sexto, comando e controle. O malware persistente precisa de instruções. Nesta fase, se estabelece um canal de comunicação de saída, retornando para um servidor na internet controlado pelo criminoso. Através dele, será possível enviar comandos, baixar novas ferramentas e começar a extrair dados. A máquina infectada agora é um zumbi em sua rede, e seu tráfego é frequentemente disfarçado para parecer legítimo, usando portas e protocolos comuns como HTTP, HTTPS ou até mesmo consultas DNS para passar despercebido por firewalls. Sétimo, ações no objetivo. Com acesso persistente e controle remoto, o Facínora finalmente executa as ações que projetou para o ataque. Entre os exemplos mais comuns, temos coleta e roubo de dados sensíveis, como segredos comerciais, propriedade intelectual e dados pessoais de clientes, criptografia de arquivos em massa e exigência de um valor financeiro para restaurá-los, destruição de dados e sistemas por motivação ideológica ou estatal. O objetivo inicial pode ser apenas entrar no ambiente, e quando obtém êxito, o malandro usa a máquina comprometida como um pivô para se mover lateralmente pela rede, buscando alvos de maior valor como controladores de domínio ou bancos de dados. Uma puta falta de sacanagem! Para facilitar seu entendimento, vou ligar o modo lúdico e usar a analogia de um assalto a um banco de altíssima segurança. Então senta que lá vem ideia. Os ladrões usam binóculos, fotografam a fachada, pesquisam os projetos do prédio na prefeitura, seguem os carros fortes e até reviram o lixo do banco em busca de documentos descartados. Eles querem saber os nomes dos gerentes, os horários de pico e os pontos cegos das câmeras. Com base na fase anterior, descobrem que o cofre do banco é do modelo Pedra 90 2469. Os ladrões vão à sua oficina e constroem uma broca especial com uma ponta de diamante projetada para perfurar exatamente aquele tipo de aço. Eles também preparam uniformes falsos de uma empresa de manutenção que presta serviços ao banco. Os ladrões, disfarçados com uniformes falsos, chegam ao banco com uma caixa de ferramentas. Dentro dela está a broca especial. Eles se apresentam na recepção com uma equipe de manutenção agendada. O recepcionista, acreditando na história, dá à equipe de manutenção acesso a uma sala de servidores no fundo do banco. Ao entrar na sala, os ladrões usam ferramentas para explorar uma falha conhecida no sistema de alarme daquela área, desativando-o. Depois de desativar o alarme na sala dos servidores, os ladrões instalam um pequeno dispositivo em uma tomada conectado à rede interna do banco. Este dispositivo é indetectável e permite que eles acessem remotamente as câmeras e as portas daquela área, garantindo persistência no ambiente. O dispositivo instalado pelos ladrões se conecta à internet usando uma frequência de rádio criptografada e discreta. Do seu esconderijo, a equipe agora tem um painel de controle com a visão das câmeras e a capacidade de enviar comandos para os sistemas do banco. Chegou a noite da operação final. Os ladrões usam seu acesso remoto para desativar o alarme principal, destrancar as portas até o cofre, usam a broca para abri-lo, roubam o dinheiro e iniciam um pequeno incêndio para destruir evidências antes de sumirem pela neblina. Bravo! Incrível! Fantástico! Lembrando que isto não é um incentivo a nenhum tipo de prática ou atividade maliciosa. É apenas um cenário hipotético produzido por um conjunto de inteligências artificiais e as vozes da minha cabeça. Loucura, né? Voltando para a vida real, como sou foda e humilde, separei estratégias de defesa para quebrar cada elo dessa corrente do mal, frustrando os bandidinhos de plantão. Vamos lá. A primeira se trata de higiene
higiene digital. Para indivíduos, o esquema é revisar as configurações de privacidade de suas redes sociais. Pense 2 vezes antes de postar informações sobre seu trabalho, função ou tecnologias que usa. Para empresas, recomendo que treine os funcionários sobre os riscos de superexposição online. Conduza auditorias para verificar o que um atacante pode encontrar sobre sua corporação e minimize a quantidade de informações técnicas expostas publicamente. A segunda fase ocorre fora do alcance dos defensores. A estratégia aqui tem que ser proativa e preventiva. A principal defesa é o gerenciamento de vulnerabilidades. Ao manter os sistemas operacionais e os softwares atualizados, as vulnerabilidades que o atacante planeja explorar são mitigadas. Ele pode até construir suas armas, mas não surtirão efeito se o alvo deixar de existir. Na terceira, será necessária uma combinação de tecnologia e ser humano. Use soluções de segurança de e-mail avançadas, com filtros de spam e sandboxing de anexos. Treine continuamente as pessoas sobre conscientização de segurança. Ensine usuários a identificar e-mails de phishing, desconfiar de links e anexos e verificar solicitações incomuns através de outros meios. O lema é: não confiem, verifiquem. Na quarta, a defesa consiste em impedir que a arma dispare. Tenha um processo de gerenciamento de patches robusto. Manter atualizado tudo o que for possível é crucial. Sistemas operacionais, aplicativos, drivers, BIOS, firmware e assim por diante. Use soluções de detecção e respostas em endpoints ou antivírus de próxima geração, que usam análise de comportamento para detectar e bloquear tentativas de exploração, mesmo que a assinatura do malware seja desconhecida. Configure políticas com medidas de segurança que endureçam seus sistemas, como desabilitar serviços desnecessários e macros por padrão. Na quinta, use o princípio do menor privilégio. Usuários não devem ter atribuições de administradores para suas atividades diárias. Isso dificulta a instalação de malwares persistentes. Use soluções de segurança que monitoram e alertam sobre alterações em locais críticos do sistema operacional. Crie listas de permissão de aplicativos, que só liberam a execução de softwares previamente aprovados. Na sexta, use firewalls de próxima geração e sistemas de detecção e prevenção de intrusão que analisam profundamente o conteúdo do tráfego de rede, proxies de saída com inspeção SSL e TLS, inteligência de ameaças para bloquear a comunicação com IPs e domínios de servidores de comando e controle conhecidos, e análise de comportamento de rede para detectar anomalias como um computador do escritório se comunicando com um servidor desconhecido em Nárnia às 3 da manhã. Na sétima, o facão já caiu da mão, mas isto não significa que temos que meter o louco ou a louca, pois ainda é possível proteger dados e limitar danos. Portanto, isole sistemas críticos em segmentos de rede separados. Isto dificultará movimentações laterais. Os funcionários devem ter acesso apenas aos dados estritamente necessários para suas funções. Implemente ferramentas que monitoram e bloqueiam a saída de informações confidenciais da rede. A defesa mais eficaz contra um ransomware é ter backups offline e imutáveis. Tenha um plano bem definido e treinado sobre o que fazer quando o pior acontecer. O objetivo é mitigar o impacto e se recuperar o mais rápido possível. Uma defesa efetiva não consiste em uma única barreira, mas sim em uma série de camadas. Para ter êxito no mercado de cibersegurança, é necessário adotar uma mentalidade de proteção em profundidade, tendo em mente que existem múltiplas oportunidades para frustrar um ataque. Como o mal não dorme, embora fundamental, este modelo também tem suas limitações para o cenário atual, pois ele se baseia em investidas que vêm de fora para dentro, porém não aborda de maneira eficiente ameaças internas, como um funcionário mal intencionado que já está no perímetro. Nem todos os ataques seguem as etapas na ordem exata. Existem casos em que malfeitores podem usar táticas que combinam ou pulam algumas delas. O último elo consiste em um grande guarda-chuva, que pode cobrir dezenas de técnicas diferentes. É por isso que frameworks mais modernos como Mitre, ATT e CKey surgiram. Ele cataloga exaustivamente
exaustivamente as táticas, técnicas e procedimentos que adversários usam depois que conseguiram entrar na rede. Inclusive, ele é um dos melhores complementos para este modelo. Para concluir, a Cyber Kill Chain é muito mais do que um conceito técnico reservado a especialistas. Ela nos ensina a pensar como adversários, antecipar seus movimentos e construir defesas de forma inteligente e em camadas. Para usuários do dia a dia, a lição é focar em quebrar os elos, onde seu protagonismo é maior e mais eficaz. Por isto, seja discreto com suas informações online, trate cada e-mail e mensagem inesperada com desconfiança, mantenha seus sistemas e aplicativos religiosamente atualizados e complemente com o uso de softwares de segurança e de boa reputação. Ao entender a forma de atuação de criminosos digitais, você deixa de ser uma vítima em potencial para se tornar um defensor ativo e preparado, pois segurança não é um produto que se compra, é um processo que se pratica em uma base diária. E para finalizar, vou parafrasear meu brother, o Sun Tzu: se conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se não conhece o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas suas batalhas. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quer ajudar este velho pombo a comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, até logo. Bom, moçada, eu vou embora porque tem mais o que fazer. Vamos dar fora daqui que nós somos fodidos. Vamos dar fora daqui, vamos dar fora.